Os pacientes com câncer que precisam de transporte público para viajar até Jaú para fazer tratamento vivem uma difícil realidade, com um transporte inadequado e sem qualquer tipo de conforto. Para resolver o problema, o presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, vereador Lucas Pocai, destinou parte do 10º à Prefeitura Municipal no valor de R$350 mil para a compra de um ônibus semileito com ar-condicionado e banheiro para um transporte digno a esses pacientes. Nós estamos ao lado do presidente da Câmara, Lucas Pocai, que vai falar um pouco mais sobre essa questão. Lucas, um trabalho realmente de economia da Câmara para levar esses recursos para esse transporte, né? Com certeza, Felipe. Olha, os pacientes vêm sofrendo há muitos anos e nós esperávamos uma mudança neste começo de gestão. Mas realmente vimos que é uma continuidade e depois de 9 meses ainda o problema continua o mesmo. Transporte totalmente inadequado e matérias durante todo o ano falando da situação dos pacientes vivenciados dentro desses ônibus. Realmente relatos não faltam aí de problemas nesse transporte, né? Não falta, filho. Aqui até toma liberdade para ler algumas frases de pessoas que utilizam deste transporte que saíram em vários órgãos de imprensa. Aqui tem uma senhora que diz o seguinte: o veículo que leva a população para o tratamento quimioterápico em Jaú é pequeno, os lugares são insuficientes, falta espaço. Segundo eles, todos os pacientes, muitas viagens são feitas com um número acima do que comporta o veículo. Um outro paciente diz que os equipamentos de segurança faltam no micro-ônibus. Aqui, todas as segundas, o veículo leva um grupo de pessoas para a radioterapia na cidade. Esses pacientes só voltam na sexta-feira junto com os pacientes que foram também na sexta para receber o tratamento de quimioterapia e têm que voltar no mesmo dia, ou seja, uma superlotação comum todas as semanas. Fora isso, as portas não abrem e fecham direito e as malas dos passageiros ficam na parte da frente, atrapalhando o motorista para mudar de marcha. É um absurdo viajar nestas condições, diz um dos pacientes. Na semana passada, o micro-ônibus, durante a viagem de madrugada, saiu uma roda. Nas últimas semanas também, o micro-ônibus deveria partir da rodoviária às 3 horas da manhã, e não apareceu ninguém. Será que esqueceram que tinham pacientes para transportar até Jaú? Aí os pacientes entraram em contato com o pessoal da prefeitura e ninguém sabia informar o que havia ocorrido. E aí mandaram uma perua para buscar os pacientes que foram sair só às 4h30 da madrugada. Teve uma paciente, numa dessas viagens, que ficou muito mal, ficou de cama, porque a imunidade é baixa quando eles têm que fazer esse tratamento. E numa viagem de Ourinhos para Jaú, tinha um buraco no assoalho do micro-ônibus e estavam ventos fortes e frio. E os pacientes tiveram que pedir para o motorista parar o ônibus, colocaram uma caixa de papelão nesse buraco e os pacientes tiveram que fazer essa viagem pressionando o papelão com o pé. Aqui também, como eu já disse, outra reclamação foi as consultas e os tratamentos. Muitos terminam por volta das 13 horas da tarde e tem que esperar até as 21 horas até o último paciente. E aí você vê o exemplo de Jaú. O Jaú, no dia seguinte, eles ligam para os pacientes que são atendidos, querendo saber se eles foram bem atendidos e se eles estão bem. Então, o Jaú, que tem uma demanda muito maior, trata o paciente com carinho, com respeito. Aqui na Câmara, todos os vereadores já fizeram pronunciamentos, já se manifestaram, já cobraram e não via solução. E aí, nós, numa viagem até o Palácio do Governador, entreguei em mãos para ele um ofício solicitando a doação de um ônibus. E a resposta do governador foi o seguinte:
Excelentíssimo senhor presidente, fazemos referência ao ofício do gabinete número 43/2013, de 17 de julho de 2013, endereçado ao governador Geraldo Alckmin, por meio do qual Vossa Excelência solicita a doação de um ônibus para o transporte de pacientes no município. Pela competência, consultamos a Secretaria de Estado da Saúde, que se manifestou a respeito do assunto em 9 de agosto de 2013, conforme segue. Servimos-nos do presente para informar que encontra-se cadastrada a solicitação de um veículo para transporte de pacientes para futuro atendimento, conforme as disponibilidades orçamentárias e financeiras desta pasta. Colocamos-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para enviar a Vossa Excelência os nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, o secretário da Casa Civil, Rubens Cury. O governo respondeu o seguinte: que o governo vai analisar para ver se tem verba, se tem recurso para doar um ônibus para Ourinhos. Só que o governo esquece que os pacientes estão sofrendo dia a dia. Não dá mais para esperar. São anos de espera. E na prefeitura também não existe recurso. Então a Câmara Municipal, que nós estamos fazendo uma gestão transparente, economizamos e estamos primando pelo erário público e mostramos que quando se tem um bom administrador, que sabe gerir os recursos públicos, sabendo priorizar aonde realmente é necessário, aonde são os anseios da população, nós conseguimos fazer as coisas sem emendas de deputado, sem recursos do governo do estado ou do governo federal. E com isso, nós fizemos um ofício à prefeitura dizendo que nós repassaremos, que já foi feito, aqui está o cheque, R$350 mil para que a prefeitura, o executivo, compre esse ônibus e solucione de uma vez este problema vivenciado pelos pacientes que vão se tratar em Jaú. O ofício que foi entregue nesta semana, dia 25 de setembro, diz o seguinte: Ourinhos, 25 de setembro de 2013. Senhora Prefeita, considerando a falta de referência no tratamento de câncer em Ourinhos e a necessidade de transportar os pacientes do município para Jaú e outros centros, considerando a dificuldade vivida por pacientes no transporte pouco adequado que atualmente possui a administração municipal, considerando as inúmeras reivindicações feitas por munícipes à Câmara Municipal, quanto à necessidade da Prefeitura adquirir um ônibus mais confortável e adequado para os transportes de pacientes, sirvo-me do presente para chegar às mãos de Vossa Excelência o cheque número 312988 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$350 mil, a título de antecipação de saldo existente do 10º não utilizado dos valores repassados no presente exercício financeiro. Certo de que o recurso será direcionado à aquisição do veículo, despeço-me atenciosamente, Lucas Pocai Alves da Silva. E aqui está o cheque que enviamos à Prefeitura. Agora esperamos o quanto antes que faça a compra deste ônibus e que a população, principalmente os pacientes que necessitam deste transporte e seus familiares, que só quem vive essa angústia sabe do grande trauma e o tanto que incomoda, e só com muita fé em Deus consegue superar isso. O mínimo que nós devemos fazer é dar condições para que eles se tratem com dignidade. Então, com um ônibus agora adequado, que será um semileito, com ar-condicionado, com banheiro, digno para esses pacientes. Esperamos de uma vez por todas que este problema seja resolvido. Lucas, você cita aqui na nossa matéria que já fez um pedido ao governador, ao governo do estado de São Paulo, já repassou essa reivindicação ao município e, no fim das contas, quem acabou resolvendo a questão é a Câmara Municipal, que tem um orçamento muito menor do que esses outros dois órgãos. É um exemplo de que o que falta, às vezes, é competência, é carinho na gestão dos recursos e, principalmente, priorizar o investimento onde realmente precisa. Com certeza. Como eu disse, aqui nós temos
o orçamento da Câmara para manter toda a estrutura da Câmara é por volta de 7 milhões. Da Prefeitura, são mais de 300 milhões. E aí você vê um contrassenso. A Prefeitura tem condições para pagar financiamentos de PAC e não tem condições para comprar um ônibus adequado para transportar os pacientes em Jaú. Por isso, aqui a Câmara, em consenso com todos os vereadores, nós repassamos este valor das economias que nós fizemos aqui do nosso orçamento. Que, como você já disse, Felipe, sabendo economizar, sabendo priorizar, vendo as reais necessidades da população, com certeza pode-se fazer muitas coisas com o próprio orçamento dos impostos dos orienses. Obrigado, Lucas. Como dito pelo presidente da Câmara, o cheque no valor de R$350 mil já foi repassado à Prefeitura Municipal de Ourinhos e agora falta que a administração municipal, o quanto antes, faça a compra desse ônibus para resolver a situação dos pacientes que necessitam do transporte para Jaú. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.